Oi, gente, tudo bem com vocês? É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês estão vendo essa aula. Agora é tarde, mas é isso. Eu espero que vocês estejam bem e eu espero que vocês tenham gostado da nossa outra aulinha que a gente teve. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me avisam. Gente, tá ventando muito aqui. Vocês me perdoam se tiver algum chiado no negócio, vai estar um vendaval imenso aqui, que acho que vai me levar embora daqui a pouco para conhecer o Mágico de Oz, que eu tô assim, tá um vento aqui absurdo. Mas é isso, vou apresentar aqui a tela para vocês. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre parnasianismo, beleza? Como é que eu vou apresentar? Ai, esse AD tá matando nós, não? Vamos lá, então. Gente, hoje eu fiz um slide muito fofo, espero que vocês gostem. E vamos lá, deixa eu só ver se meu microfone tá ligado. Tá ligado. Vamos lá, uau! Mais uma aulinha. Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o parnasianismo. Eu não vou me prolongar muito com o contexto histórico do parnasianismo, porque é o mesmo contexto histórico do realismo, que foi a nossa aula da semana passada. E então a gente sabe que nessa época aí estava rolando a questão da abolição, da proclamação da República, né? E o Brasil estava aí passando por muitas mudanças, etc. E aí coloquei aí de subtítulo da aula Parnasianismo, a arte pela arte. Por que a arte pela arte? Porque para os parnasianos não interessa o que você está escrevendo, o tema sobre o qual você está escrevendo. Interessa como você está escrevendo. Para eles a arte já é bela e a gente não precisa ficar enfeitando, fazendo um monte de frufru nela, porque ela já é bela. Então a gente não precisa ficar aí colocando todos os sentimentalismos nisso, beleza? Aí, podemos dizer que o parnasianismo é o realismo na poesia. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada que o parnasianismo, não sei, que o realismo só tinha romances? O realismo só tem romances inteiros, não tem poesia. O parnasianismo é só poesia. E aí a gente fala que os dois são meio que análogos. Por quê? Porque o parnasianismo, assim como o realismo, é muito antirromântico. Ou seja, vai contra aqueles ideais do romantismo da primeira, da segunda geração lá. E o parnasianismo está mais preocupado com falar logo o que tem para falar. Então é uma linguagem objetiva, assim como o realismo, sem ali ficar enrolando muito, é algo objetivo. Beleza? Mas o parnasianismo não tem aquela preocupação com crítica social que o realismo tem. Ok? Então eu vou vendo aqui se meu microfone está ligado. Vamos lá. Parnasianismo, final do século XIX, então, né, aquilo que a gente falou sobre o mesmo contexto histórico do realismo, tal, tá acontecendo a proclamação e a abolição da escravatura, então muitas coisas estavam diferentes no Brasil. Só poesia, como eu falei, né, a gente só tem poesia dentro do parnasianismo, não tem romances. Linguagem objetiva, descritiva. Ou seja, tenho que falar um negócio, vou falar esse negócio. Tenho que falar sobre o negócio, eu vou descrever esse negócio. Peguei aqui o meu Neossoro, sou viciada em Neossoro, gente, infelizmente. Por exemplo, aí vai falar assim, tenho aqui o Neossoro, eu vou falar assim, tenho aqui um líquido incrível, maravilhoso, que desentope meu nariz e faz com que eu respire maravilhosamente, envolto por um ambiente plastificado, denso, não sei o que lá, com uma tampa branca, né? Tipo, então, o senhor não está me pagando para fazer essa propaganda, hein? Mentira. Mas, enfim, eles descrevem as coisas, não é só tenho aqui uma flor, tem uma vida que sai numa explosão de cores, e nananã. É uma descrição imensa, né? Assim como no realismo. Preocupação com a forma. Gente, isso é provavelmente o aspecto mais importante do parnasianismo. É o que eu falei. Não interessa sobre o que você está falando, mas sim como você está falando. Então, eles têm muita preocupação com a forma das coisas. Então, tipo,
A linguagem vai ser sempre perfeita, tem uma preocupação muito grande com todas as palavras, então todas as palavras são meticulosamente pensadas, e tá tudo ali por uma razão, entendeu? Todas as palavras que são colocadas no poema, elas foram muito pensadas para colocar ali, e o poema é muito trabalhado para que ele seja um poema perfeito. E aqui embaixo tá a busca pela perfeição, né? Coloquei aqui como característica, busca pela perfeição, porque os caras estão preocupados em fazer um poema perfeito. É isso, tipo, preocupação com a forma absurda, assim, de tipo, meu, cada palavrinha foi muito pensada, cada rima é muito pensada. Valores clássicos, então os caras vão retomar alguns valores greco-romanos, por exemplo, o uso do soneto, que a gente vê lá no classicismo também, uma preocupação, então, ali com a forma das coisas, beleza? Arte pela arte, como eu já disse, não interessa sobre o que você está fazendo, não tem uma razão pela qual você está fazendo, você está fazendo porque aquilo é bonito. Então, tipo, não interessa, eu estou fazendo um poema Caneca Branca, que não é um tema legal, tá ligado? Não é um tema maravilhoso, militante ou sentimental. Mas o meu poema é bonito, então é isso que importa. Então eu vou fazer um poema Caneca Branca, que não é um tema legal, mas que vai ser ali um poema perfeito, certo? Antirromânticos, show sentimentalismo, porque os caras não estão afim daquelas coisas que o romantismo tinha, de ai meu Deus, a minha amada, vou morrer sem ela, porque não. Objetivo. Preciosismo vocabular. Todas as palavras, além de serem muito pensadas para serem colocadas ali, elas são muito rebuscadas. Então, tipo, muito. Ai, cultas, é uma norma culta muito grande, assim, utilizada dentro dos poemas, e é uma linguagem muito rebuscada que eles usam. Beleza? Isso pode tornar os poemas um pouco chatos, um pouco difíceis de ler, mas é legal também. Vamos lá, tríade parnasiana. O que significa isso? O parnasianismo tem 3 autores principais: o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 3, vou mostrar alguns poemas dos 3. Beleza? Olavo Bilac, que é esse bigodão estiloso aí, esse óculinho estilosíssimo. O cara, putz, tem estilo, né? Visionário. Mal sabia ele que hoje isso aí é moda, isso aí é chique, é estilo. Reflexão da existência. Então, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Por que estou fazendo isso aqui? Então, ele vai refletir muito a própria existência. Nacionalismo contido. Deu uma cortadinha ali, mas tudo bem. Não é aquele nacionalismo do romantismo, que é, meu Deus, o Brasil é o melhor país do mundo, nenhum país chega aos pés do meu país é maravilhoso, olha aqui como eu sou brasileiro, meu Deus, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Não é essa coisa da primeira geração do romantismo. É um nacionalismo um pouco mais ali, contido, um pouco mais sensato, mais quietinho. Sensualismo, né, aquela coisa assim, ele vai trazer um pouco dentro dos poemas dele também, um quê de sensualidade. Botei aqui um poeminha dele pra gente conversar um pouco, chama-se Via Láctea. Ele vai falar assim, ó, até o Belchior fez uma música que cita os 2 primeiros versos desse poema, mas ó, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um páreo aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Bonito, né? Fala aí. Ó, vamos se atentar aqui um pouco para as rimas, né? Tá vendo? Ó, certo, entanto, desperto, espanto, enquanto aberto, pranto, deserto. Você vê aqui, ó, A, B, A, B. Ó, vamos explicar primeiro assim, ó. Certo, tá? Nossa primeira rima. Então ela vai ser A. Aí no outro verso ali. Entanto, já é diferente de certo, então a gente chama ela de B. Então a gente tem a primeira linha A, B, a terceira linha, desperto, rima com certo, que é a primeira, então é A também. Então A, B, A, aí na próxima, espanto, vai rimar com o segundo verso. Então é B. Então é A, B, certo? Aí a gente vai ter, continuando, enquanto, B, aberto, A, pranto,
B, deserto A, certo? A gente tem aí, então, como a gente pode perceber, uma preocupação com a métrica, com a rima do poema, certo? Então, assim, mas aí são certinhas e tal, diferente de outros poemas que a gente vai ver mais pra frente no modernismo, que às vezes nem tem rima. Então, é isso. E perceba também o vocabulário que ele usa. Tresloucado, amigo. Olha que palavra, tresloucado. Como vocês estão, seus tresloucados? Ele fala, quem que usa isso, sabe? É uma palavra muito rebuscada, muito chique aí para nós, mais mortais. E ele usa, então, conversas com elas. Então, é tipo, é um vocabulário bem enfeitado, certo? E aí nesse poema ele vai falar do quê, então? Que o cara chega pra ele e fala assim, você tá falando aí que você tá ouvindo estrela, você tá malucão, cara, o que você tá fazendo, mano, tá doido? E aí ele fala assim, eu não só ouço estrela, como eu acordo espantado de madrugada e falo assim, e aí estrela, paraná, 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 bato um mó papo lá com elas, e aí vem o sol de manhã e eu ainda procuro dessa estrela, falo, mano, cadê minhas amigas aqui, minhas estrelas? E aí o cara fala assim, você tá maluco mesmo, cara, o que você conversa com elas, que sentido? O que elas falam? O que elas estão falando pra você, as estrelas? Aí ele fala assim, você tem que amar para entender essas estrelas, entendeu? Porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ou seja, se a gente está apaixonado, a gente fica um pouco doido mesmo, né? E aí, quem nunca, não é mesmo? E aí vai falar com estrela lá. Espero que vocês não falem com estrelas quando fica apaixonado. Mas se falar, faz um poema aí, né? Pode, como a gente pode ver aí, pode render um bom poema. Então ele fala aí, desse poema aí, essa coisa toda. Interessa muito o que ele está dizendo? Talvez não tanto. Mas é um poema bonito esse aí, né? Esse aqui eu dou o crédito, é um poema bem bonito. Mas a gente tem esse poema bem redondinho, né? Você viu que foi fácil de ler ele, porque ele é todo redondinho, ele é todo certinho. Essa aqui, ó, Profissão de Fé, vai falar muito sobre as características do paranaense que eu falei no começo, ó. Invejo ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Porque ao escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. O que ele falou aí? Ele compara a profissão de ser poeta com a profissão do ourives, que é o rapaz que trata do ouro, que vai lapidar ali as coisas. Eu não sei se é o mesmo cara que lapida pedras, talvez não, mas vamos pensar aí no diamante bruto, por exemplo. Quando você pega um diamante, o diamante ele não vem, você deve saber disso, ele não vem naquela forma perfeitinha, né, de diamante. Ele vem bruto. E aí você tem que lapidar ele até que ele vire uma linda pedra e você consiga vender, botar no colar, fazer um brinco, dar para sua avó e que ele seja bonito nesse colar. Nossa, que sonho dar um diamante para minha avó, né? Eu nunca cheguei nem perto de um diamante. Mas, enfim. E aí, então, ele compara a profissão de ser poeta com a profissão de ser um ourives, que é um cara que ali trabalha com coisas muito pequenininhas e tem ali que tem um trabalho muito meticuloso nas coisas. Ele fala, pô, ser um poeta é assim, está numa oficina ali, oficina da palavra, entendeu? Então, tipo, a pena dele, ele fala assim, a minha pena segue essa norma, Deus serena, serena forma. Ou seja, a forma com a qual se escreve, a forma do poema, é muito mais importante do que o modo, do que o porquê, do que o que está sendo escrito. É tão importante para o parnasiano a forma que ele trata ela como Deus. Ele fala Deus serena, serena forma. Tipo, Deus a forma, tá ligado? Ele vai falar que, tipo, a forma é o que há e não há nada que se compare àquilo. Certinho? Vamos lá, Alberto de Oliveira, ó. Esse cara aqui, cara, malucão também. Vamos ver aí, ele é um dos que mais faz poemas que podem ilustrar o parnasianismo como a gente está estudando aqui. Ó, rigidez formal, aquilo que eu falei. Escrevo aqui de um jeito, e é desse jeito, e não tem erros nesses poemas. Tipo, não tem críticas em relação à forma para fazer. Porque os caras são muito rígidos. Precisão, como eu falei, preciso falar um negócio, vou falar um negócio. Não interessa o que está no meio do caminho. Ele só vai lá e fala aquilo. Pobreza temática. Caneca branca. Frasco de Neossoro. Tipo, se fizesse poemas sobre essas coisas, não seriam poemas legais, sabe? Mas
Mas eles vão fazer esse poema, ele vai fazer uns poemas sobre umas coisas que vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas enfim, ele não vai ter temáticas assim, incrivelmente, uau, meu Deus. É umas coisas um pouco mais assim, mais chatinha. Sem emoção, né? Acabei de falar. Sem emoção nenhuma, as coisas que ele escreve. E descritivismo. Aquilo que eu falei, o meu soro tem. Descrever muitas coisas. Vamos ver o poema dele agora, ó. Vaso grego. Olha que tema maravilhoso. Olha lá. Esta de auros relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo deus servia. Era o poeta de Teos que suspendia. Então, e hora repleta, hora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas, finas há de lhe ouvir canora e doce, ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Tipo, tá fazendo referência aí a uma mitologia grega, né, que eu falei daquele retorno dos valores clássicos, e, ou seja, esse poema é sobre um vaso grego. Tipo, não tem muito mais o que eu falar. É um poema sobre um vaso grego. E ele vai falar isso, tipo, áureos, relevos, trabalhada, paraná, paraná, paraná. Tipo, vai descrever aí esse vaso, vai falar do Olimpo, vai falar aí das coisas dessa taça, que é esse vaso grego. Beleza, então a gente vê aí justamente essa pobreza temática. Tipo, essa temática é um pouco mais simples e meio sem emoção. Ok? Esse poema mais sem emoção também. Certo? Agora aqui o nosso último poeta da tríade parnasiana, o Raimundo Correia. Esse cara também aí, estiloso, com essa roupinha aí, esse bigodão, essa barbinha, pá, estilosíssimo. Podia ser um vocalista de banda que vai no Lollapalooza, esse cara. Fala isso, não podia. Ó, vamos ver as características dele. Natureza, ou seja, vai ter uma evocação da natureza ali, uma preocupação de retratar os elementos da natureza. Melancolia, ou seja, tô falando muito ou seja, um sofrimento ali, uma coisa mais angustiante, assim, pessimismo, justamente ali, o cara não vai ter felicidade, ele não vai ter, vai ser uma coisa mais pessimista, pô, é isso, e acabou, é isso. Filosófico, como eu falei, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E moralidade, ou seja, quer dar uma mensagem aí moralizante, uma lição de moral nas pessoas com seus poemas. Beleza? Vamos lá, ó. Anoitecer. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chama aureolados, e em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. O mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa, avulta e cresce, assombra a proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula. Trêmula, anoitece. Ai, esse é bonito falar isso, não é? Porque até aqui, meio emocionadinha, gente. Poesia me emociona muito. Esbraseia o ocidente na agonia, ou seja, do que ele tá falando? De um pôr do sol, certo? Aí ele fala assim, o sol, aves em bandos destacados. Sabe quando tá anoitecendo e aí você vê os pássaros indo embora para casa? Você vê, não sei se é para casa, né? Não sei para onde eles estão indo, não sei onde eles moram, o CEP, o endereço dos pássaros. Mas quando o sol tá se pondo assim, e você vê tipo aquele monte de pássaro voando para tudo quanto é lado, porque eles estão indo embora para dormir. Céus de ouro e púrpura raiados, fogem-se. Fecha-se a pálpebra do dia. Ou seja, o dia tá fechando aí os olhos para tá anoitecendo. Bonito, vai, fala isso, o cara não descreveu muito bem o pôr do sol. Vértices de chama aureolados. Então, tipo, a gente pensa aí numa coisa laranja, cor de rosa, esse pôr do sol maravilhoso. Em tudo em torno batem derramados os tons suaves de melancolia. Então, tipo, além dos tons das cores do pôr do sol, a gente tem uns tons suaves de melancolia. Esse pôr do sol, para o poeta, ele vem dotado de melancolia, certo? Muito bonito isso. Mundo de vapores no ar flutua como informe nódo avulta e cresce, assombra a proporção que a luz recua. Ao mesmo tempo que a luz está recuando, a sombra está ali crescendo, porque está vindo a noite, né? E a natureza apática esmaece. Então a natureza ali
vai ficando apagadinha, entre as árvores a lua surge trêmula, trêmula, e aí anoitece. Tá vendo que bonito esse caminho que ele traça do pôr do sol? Da hora, vai. Fala aí. Pô, fala que o parnasianismo é chato aí, tipo, é um pouco chato, mas, pô, esse poema aí é muito bonito, né? Francisca Júlia não tá na trilha de Parnasiana, mas eu trouxe ela por ser uma mulher, né? A gente falar um pouquinho dela aqui, porque é raro nesse momento a gente ter autoras mulheres. E aí eu coloquei ela aí pra gente. Valorização do feminino, referência a valores clássicos, linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada, aquilo que eu falei, uma linguagem super formal e tal, não sei o quê. Ela traz esse adendo que é a valorização do feminino dentro da poesia dela. Beleza? Referência a valores clássicos, que eu falei, toda vez que eu falar de clássico, gente, eu tô falando de Grécia e Roma Antiga, certo? Mas lá atrás. O pessoal vai retomar aquilo muitas vezes ao longo do século na arte, certo? Que o poema dela, Musa Impassível. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto jamais chafeia o cândido semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar e sobresseio austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca o suave idílico descante. Celebra ora um fantasma uniforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemstíquio douro, a imagem atrativa, a rima, cujo som de uma harmonia crebra cante aos ouvidos da alma a estrofe limpa e viva. Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Tipo, você sacou aí essa coisa da valorização do feminino que eu falei? Ela fala assim, da musa, tal, ela fala assim, que nada, que nem um luto te deixe feia, que nem um luto acabe com o seu semblante, sabe? Ela vai falar aqui que essa musa conserve o mesmo orgulho, que ela tenha o mesmo olhar austero, aquele olhar assim, severo, né? Então, os olhos não quero a lágrima, tipo, não chore e tal. Em tua boca, o suave dírico descante, tipo, é uma coisa assim, super bem feita. O poema dela fala isso, né, bonito? Aí ela fala que é do Homero. Então, ou seja, mais uma camada aí dos valores greco-romanos dentro dela. Beleza? Aí aqui, gente, no último slide, eu coloquei para vocês uma citação do Graciliano Ramos, que não é dessa época. Ele é modernista, mas eu coloquei, ele vai vir muito depois disso, mas eu coloquei uma citação dele para a gente pensar um pouco na forma como esses parnasianos escrevem a poesia deles. Beleza? Vamos lá. Olha que lindo isso que ele fala. Ele falou numa entrevista dele, o Graciliano, isso. Ó, deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensabonam e torcem uma, duas vezes. Depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com uma mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de ter feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever deveria fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Que bonito que ele não é mesmo? Eu acho que respeito a isso que os estudantes têm para ele. Vamos trabalhar a palavra, trabalhar esse poema até ele ficar tinindo, trincando, bonitão, certinho, lapidado como um belo diamante do brinco da sua avó. Então, eu acho muito bonito como ele descreve isso, o fazer poético, ele compara com essas lavadeiras do Alagoas, que elas, para lavar uma roupa, elas demoram muito tempo, porque elas têm um trabalho ali de lavar, de torcer, de molhar, botar de molho, aí torce, aí esfrega, aí ensaboa, aí passa anil, aí dá debate na pedra, aí torce pra caramba até não cair nenhuma gota, e aí elas penduram no varal. Então, fazer poético tem que ser assim também, tipo, escreve, muda, tira, põe, até o poema ficar certinho, lapidado, redondinho. Beleza? Bom, pessoal, por hoje foi isso. E gostaria muito de agradecer vocês, quem está aí assistindo essa aula. Muito obrigada, fiz ela com muito carinho e continuarei fazendo tudo que puder para ajudar vocês.
Me chamem se vocês quiserem, gente do céu, cadê? Eu não tô nem aparecendo pra vocês aqui. Me chamem se vocês quiserem, se vocês precisarem de ajuda, por favor, porque, enfim, estou aqui para ajudar vocês. E é isso. Tchau, tchau, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.